mais um desastre, mais um fracasso do Flamengo na Libertadores da América pelo terceiro ano consecutivo, com uma chave pífia, uma chave ridícula. Rapaziada, a situação está ficando complicada aí para o time do Flamengo na Libertadores. O Felipe Luiz admitiu que não estão em um bom momento. Teve torcedores pedindo aí a demissão do próprio Felipe Luiz. Teve comentarista detonando aí a fase do Flamengo. E para acabar tudo, teve ainda uma tentativa de assalto aos jogadores aí do Flamengo. Vamos mostrar tudo aqui agora no vídeo, começando aí com as palavras do Felipe Luiz na coletiva, onde ele admitiu não estar em um bom momento. Se liga aí nas palavras do treinador do Flamengo. A gente tem visto um Flamengo muito oscilante, né? Um jogo goleia, no outro parece ter bastante dificuldade. Você já conseguiu identificar o que tem causado essa oscilação no time? Dá para dizer que o time ainda está talvez em formação e por isso ainda não está bem, não consegue manter essa regularidade? Não, mantivemos a regularidade durante alguns meses até chegar esse momento e é verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. O futebol é constantemente um estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer. E infelizmente está sendo agora. Realmente, rapaziada, é impressionante essa oscilação, não só do Flamengo, mas de outros times brasileiros. O Flamengo, por exemplo, ele goleou o time do Corinthians esses dias. Em seguida, perdeu para o Cruzeiro, que é um time que está aí, digamos, em crise. Acabou de ser eliminado na Sul-Americana. E agora empatou aí com o Córdoba, que é um time que está jogando a Libertadores pela primeira vez. Então essa oscilação não é só do time do Flamengo, mas de outros times brasileiros também. É impressionante como de uma competição para outra muda totalmente o time, o estilo de jogo. E como eles não conseguem também manter uma sequência assim jogando em alto nível. Sempre foi assim o futebol brasileiro, raramente um time consegue uma sequência, uma boa fase sempre jogando aquele mesmo futebol. Mas é isso aí, rapaziada. Ele mesmo admitiu que não está em um bom momento, mas que precisa aí voltar a vencer com treinamentos, com psicológico mais renovado, que abala, né, após a derrota. E o Felipe Luiz falou que vai tentar aí voltar à fase boa. E quando a fase não é boa de verdade, rapaziada, olha a notícia que saiu aí quando os jogadores do Flamengo desembarcaram no Rio de Janeiro. Os jogadores sofreram uma tentativa de assalto e o goleiro Rossi teve o carro baleado. A delegação rubro-negra foi vítima de tentativa de assalto na linha amarela no Rio de Janeiro nas primeiras horas desta quinta-feira. O time já não vive uma boa fase dentro de campo e fora de campo ainda passa por essas situações. O carro do goleiro Rossi, rapaziada, foi atingido aí por tiros. O carro do goleiro Rossi chegou a ser alvejado por tiros, mas ninguém ficou ferido no episódio. Então, além do empate, já chegaram aí de cabeça quente com a pressão da torcida que corre o risco de não se classificar. Ainda teve aí uma tentativa de assalto e o goleiro Rossi ainda vai precisar levar o carro no mecânico ou na autorizada. Espero que esteja no seguro o carro, se não estiver ele vai gastar uma grana preta para consertar aí os furos dos tiros. O grupo do Flamengo ficou assim, rapaziada. O LDU em primeiro, Central Córdoba em segundo, Flamengo aparece aí em terceiro e o Desportivo Táchira em último. O Flamengo ele tem chances de se classificar, depende praticamente só dele. O próximo jogo ele vai jogar contra a LDU lá no Maracanã. Então se ele ganhar já iguala a quantidade de pontos da LDU. Porém ele pode também aí decretar sua eliminação, rapaziada. Porque se ele perder esse jogo e o Central Córdoba ganhar, praticamente o Flamengo já está eliminado. Então os dois vão para 11 pontos. Mas eu acredito ainda que o Flamengo se classificará porque ele joga em casa contra a LDU, que é o adversário mais difícil desse grupo para ele agora nesses últimos jogos. Porque no último jogo ele vai pegar o Desportivo Táchira, que é o Lanterna.
apesar de ser fora de casa, mas eu acredito que ele conseguirá pelo menos um empate. Então o jogo que ele vai decidir mesmo é agora contra o LDU. Mas se o Flamengo perder ou empatar, ele se complica de vez. Então ele vai ter que dar a vida nesse jogo contra a LDU. Tem a pressão da torcida também, rapaziada. A gente fala que ele vai jogar em casa, mas se o time chegar no final do primeiro tempo sem apresentar um bom futebol, sem estar ganhando, no segundo tempo a pressão aumenta, a torcida já começa a pegar no pé. Os jogadores já ficam com o psicológico abalado. Então esse jogo aí é quem vai decidir o futuro do Flamengo na Libertadores. Eu acredito que ainda passará, mas com muitas dificuldades. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que o Flamengo vai se classificar ou ele vai passar esse vexame aí, sair na primeira fase da Libertadores com o elenco milionário que tem o Flamengo? E vamos ouvir aqui o que a imprensa está falando desse possível vexame aí do Flamengo na Libertadores. Tá se desenhando o torcedor do Flamengo. E a gente fala isso com um nó na garganta, com aquele frio na espinha e também com aquele embrulho no estômago. Mais um desastre, mais um fracasso do Flamengo na Libertadores da América pelo terceiro ano consecutivo, com uma chave pífia, uma chave ridícula, digna da atuação do Flamengo na noite dessa quarta-feira. Uma atuação lamentável, uma atuação deplorável do Flamengo, que jogou 10 minutos. Foi o gol do Arrascaeta, um gol perdido e nada mais. Depois ficou tomando calor, tomando sufoco, num jogo em que todos os jogadores praticamente erraram passe de meio metro, erraram posicionamento. E quando o Flamengo precisa mudar a cara, se reinventar dentro do jogo, aí entra o superestimado, para você ficar bem feliz, viu, Pipiado? O superestimado Felipe Luiz. Ele tem problema na hora de mexer. Ele tem dificuldade de enxergar. O time dele não é adequado. Tá todo mundo vendo, Piperno, que o Wesley tá com a cabeça no Manchester City da Inglaterra. Tá jogando novamente padrão banco reserva do reserva. Para eu estar reivindicando o Varela no time titular do Flamengo é porque algo de errado tá muito acontecendo com o Wesley. O Eric Pulgar, rapaz, sabe quando é que eu vou dar aquele tibum na praia de Copacabana? Você tá devendo. Jamais, porque com ele jogando esse futebol, essa bola, ele e os demais, na hora de mexer, o De La Cruz, que é um jogador que a gente vinha crucificando, viu, Pepiano? Era um dos melhores ou menos piores em campo, ele vai lá e pimba, tira. Pedro, que era um homem de referência lá na frente, ele tira pra botar lá o Juninho Esfirra, pra não falar outra coisa. Então tá de brincadeira também o Felipe Luiz. Então, no conjunto da obra, foi lamentável. Rapaziada, o comentarista detonou o Felipe Luiz, chamou ele de superestimado. Eu não concordo com a fala dele, eu acho que o Felipe Luiz é um bom treinador, porém ele é iniciante ainda. Felipe Luiz está próximo a completar um ano aí à frente do Flamengo, então ele não tem tanta experiência assim. É normal ele ter esses problemas às vezes, principalmente na hora de mexer. Talvez ele ainda não tenha uma visão de um treinador mais rodado ainda, que já conhece muito o jogo ali em si, o calor do momento. Ele entende bem de tática, ele entende de treino, mas na hora do jogo talvez ele ainda demore para perceber algumas coisas, e é normal para quem está iniciando. Mas é isso, rapaziada. Ele falou aí que o Flamengo está realmente próximo a ter um vexame histórico, porque o time é milionário. O Flamengo era para se sair muito bem nesse grupo, era para se classificar em primeiro disparado, sem ter tantas preocupações, porém se complicou no grupo e corre o risco de ser eliminado. Então será um vexame muito grande para o time do Flamengo, com esse elenco milionário, ser eliminado num grupo, digamos, não tão forte como esse. Mas, como eu falei, eu acredito que ele ainda passa, porque joga em casa contra o LDU. Se ele ganhar do LDU contra o Desportivo Táchira, eu acredito que ele também conseguirá ganhar, ou pelo menos empatar lá. Mas é isso, rapaziada. O Flamengo se complicou, corre o risco de ser eliminado. E o que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo vai sim ser eliminado, ou ainda vai passar de fase e pode ser um dos clubes aí que vai brigar pela Libertadores? Deixe aí nos comentários a sua opinião e não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like também, beleza? Tamo junto e até a próxima.